Olá, eu sou o professor Felipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 8, tema 4. Acompanhe comigo em seu livro na página 188. Hoje estudaremos sobre o sistema esquelético, o conjunto de ossos que, caso o corpo humano não tivesse sua formação, certamente não poderíamos exercer funções que hoje são importantíssimas para a humanidade, como correr, caminhar, pegar alguns materiais e até mesmo falar. São coordenações que estão conectadas com o sistema nervoso, com o sistema muscular e que são importantíssimas para o homem e para os animais. O esqueleto adulto apresenta 206 ossos. O sistema esquelético pode ser dividido em axial e apendicular, com as seguintes funções: de sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, movimentação, produção das células sanguíneas e armazenamento de alguns sais minerais, como cálcio e fósforo, que são importantes para a sustentação da estrutura óssea. E os ossos humanos podem apresentar diversos formatos, serem achatados, curtos, longos. O esquema do esqueleto na imagem define algumas características importantes sobre o esqueleto humano. O esqueleto contém 33 vértebras que formam a coluna vertebral. Lembrando que no interior da coluna existe um canal que abriga a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, com uma conexão direta ao sistema nervoso. A estrutura óssea da caixa torácica é formada por 12 pares de costelas e pelo osso externo. Ela protege os órgãos como o coração e os pulmões. Não existe diferença entre ossos e costelas da mulher e do homem. Apresentam a mesma quantidade, os 12 pares. O que pode acontecer é um indivíduo, seja homem ou mulher, nascer com uma costela a mais ou costela a menos. Mas a quantidade, evolutivamente falando, é a mesma, 12 pares de costelas, que estão divididas em costelas verdadeiras e costelas falsas. As costelas verdadeiras estão conectadas diretamente ao osso externo, ao osso principal que protege órgãos importantes, órgãos vitais. E a quantidade de ossos verdadeiros, de costelas verdadeiras, são 7 pares de costelas. Até o 12º par de costelas são consideradas costelas falsas, por não ter conexão direta com o osso externo e apenas uma conexão com cartilagem, uma complementação do arco da costela por cartilagem. O crânio é um conjunto de 22 ossos. Ele protege o encéfalo e possui cavidades que abrigam órgãos sensoriais, como já estudamos. A estrutura óssea da mão é formada pelos ossos carpais, os metacarpais e as falanges. O pé tem 26 ossos distribuídos em tarsais, metatarsais e falanges. Os ossos longos do nosso corpo abriga uma substância muito importante chamada medula óssea. A medula ela é fundamental na produção e substituição de células sanguíneas. É dentro dos nossos ossos longos que as nossas células sanguíneas são formadas. As articulações são regiões de contato entre 2 ou mais ossos, que se mantêm unidos por um tecido conjuntivo denominado ligamento. Algumas das articulações ainda são compostas de cartilagens, que protegem os ossos de desgastes. As articulações são classificadas conforme a estrutura e o grau de mobilidade, podendo ser móveis, semimóveis ou imóveis. Como exemplo, a articulação móvel, a articulação do joelho, onde a união de ossos como fêmur, patela, fíbula e tíbia, que são ossos que se conectam em uma junção articular do joelho, onde ocorre uma movimentação pelo auxílio de cartilagem em uma ou mais direções. A articulação semimóvel, ela permite movimentos
muito reduzidos, como, por exemplo, as articulações entre as vértebras. Existe uma mobilidade, mas é muito inferior a outras articulações. E a articulação imóvel é aquela que não permite movimento algum. Por exemplo, articulações entre ossos do crânio. Lembrando que conectado ao crânio existem ossos mandibulares formando a ATM. Essa conexão também apresenta ligamento e cartilagem. Em uma articulação móvel, ocorre deslizamento entre a superfície de dois ossos, como o exemplo do joelho. Entre elas, existe um líquido chamado líquido sinovial, que é secretado por células. Esse líquido funciona como um lubrificante entre as cartilagens. As superfícies da articulação são recobertas por cartilagens, o que também diminui o atrito e desgastes dos ossos. Os ligamentos impedem que os ossos saiam do lugar e mantenham as articulações na posição correta. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.